Olá pessoal, tudo bem? Venho trazer aqui mais uma aula de Excel. Nessa aula eu vou trazer os tipos de erros mais comuns que nós encontramos dentro do Excel ao realizar cálculos, fórmulas, né? Então, isso é uma pergunta que eu recebi de um aluno, né? A respeito de quais erros que a gente tem no Excel e de como corrigir esses erros. Então eu preparei esse vídeo para mostrar esses erros mais comuns, ok? Antes da gente iniciar, pedir aí por gentileza, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, curta nosso vídeo, deixe seus comentários, feedbacks, dúvidas, porque são dúvidas como essa do nosso aluno que nos permite aí criar os conteúdos que sejam relevantes, aí, interessantes para vocês, né? E estamos disponibilizando aí esses conteúdos toda semana em nosso canal. Ok? Então, conto com a colaboração de vocês curtindo, se inscrevendo e comentando aí no nosso vídeo. Então, vamos aqui à nossa aula. Um dos erros mais comuns que nós temos aqui dentro do Excel ao realizar cálculos seria o erro de largura, quando a largura ela é menor, né? Quando o número é maior do que a largura da célula, da coluna, ou a formatação é inválida para aquele tipo de resultado, ou aquele tipo de valor. Então, por exemplo, eu tenho aqui esta planilha, onde eu quero fazer o cálculo aqui do meu valor total do estoque, onde eu tenho a quantidade de peças no meu estoque e o preço de custo de cada peça. E eu quero saber qual é o total. Então eu faço igual a quantidade aqui do meu estoque final vezes o preço de custo. Pressiono Enter e aí eu tenho aqui o meu total. Até aqui tudo ok. Aí eu posso pegar aqui a minha alça de preenchimento e copiar para as demais células. Copiei. Neste momento, eu já percebo que tem um erro aqui, ó. Já apareceu aí vários hashtags, né? Então, esse problema que aconteceu aqui não é necessariamente um erro de fórmula, mas sim um erro de largura, ou seja, o valor é maior do que o espaço que eu tenho na célula. Para resolver isso, eu venho aqui entre as colunas e aumento o tamanho da minha coluna. Então, esse é um dos erros, ok? O erro de largura. Então, é só aumentar e resolver o problema. Outra situação em que eu vou ter este mesmo tipo de erro, né, mas aí não seria um erro para largura, mas sim de formatação, seria neste caso aqui, onde eu tenho a entrada e a saída, né, aqui as horas de entrada e saída, e eu preciso calcular o saldo de horas. Então eu faço igual a saída menos a minha entrada, pressiono Enter, e eu tenho aqui as minhas horas. Ao copiar para as demais, eu percebo que eu também tenho o mesmo erro, com vários hashtags. Só que neste caso, se eu vier aqui e pedir para aumentar as colunas, ó, ele vai continuar com o mesmo erro. Por quê? Aqui não é erro de largura, mas sim erro de formatação. Porque por padrão no Excel nós não temos a possibilidade de exibir horas negativas, né? Horas formatadas como negativas. Então, como é que eu vou resolver este problema aqui? Eu vou vir aqui e eu vou usar aqui uma função, né? Uma dica, uma função que é a função mod. Vou colocar aqui ponto e vírgula, né? O mod desse meu resultado da saída menos a entrada, ponto e vírgula, o divisor 1, que é o nosso elemento neutro da divisão. Fecho parênteses e Enter. Então, neste caso, eu tenho que fazer a correção utilizando aí as minhas horas, né? Então vejam que aí ele calculou normalmente, porque aqui eu tinha a entrada maior do que a saída, então ele dava aquele erro onde ele tentava colocar horas negativas, ok? Então esses são os dois erros. Ah, pessoal, e essa planilha eu vou deixar disponível o link aí na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download e testar aí e praticar, ok? Então essa foi o primeiro erro, né? Erro de largura, né? Do tamanho do valor ser maior que a célula, ou de formatação ali, de formato inválido. Vamos aqui na nossa próxima planilha. Um outro erro muito comum é o erro de referência circular, que é aquele quando nós utilizamos dentro da fórmula a própria célula onde estamos fazendo a fórmula. Por exemplo, eu vou vir aqui e fazer igual soma, e eu quero somar esses valores. Então, na hora da seleção, eu precisaria parar aqui no meu E9. Só que tem gente no F9, então tem gente que acaba selecionando um pouco a mais e vai até o F10, que é onde eu estou fazendo a fórmula. Se eu fechar o parênteses e pressionar Enter, olha lá, ele já vai me dar o aviso, né, que existe uma ou mais referências circulares, né, em que a fórmula se refere à própria célula
direta ou indireta, né? Ou seja, eu estou usando na fórmula a própria célula onde eu estou digitando a fórmula. Então ele não tem como gerar esse cálculo. Então quando eu der um OK, ó, ele vai dar 0, porque eu tentei utilizar a célula do total no próprio cálculo do total. Para resolver isso, eu venho aqui, corrijo aqui o meu intervalo. Em vez de eu somar do F4 ao F10, é só eu somar o intervalo até o F9. Pressiono Enter e pronto, ó. Eu já resolvi este problema. Então, se eu vier aqui, toda vez que for fazer o cálculo, faça igual soma e limite-se apenas a selecionar o intervalo dos valores sem usar a própria célula. Fecho o parênteses e Enter. Pronto, já tenho aqui o meu total. Então esse foi o nosso segundo erro, o erro de referência circular, ok? Vamos aqui para o próximo. Agora erro de interseção, né? Ou seja, quando as áreas elas não se interceptam, elas não se encontram. É um tipo de cálculo que nós temos aqui dentro do Excel que não é muito comum. Então, por exemplo, se eu vier aqui e fizer igual, né? E pegar esta célula aqui, ó, este intervalo do D3 até o D8, espaço, e selecionar este outro intervalo, eu peguei duas matrizes. Então, ele vai me dizer qual é o valor que eu tenho na interseção desses dois intervalos, na interseção da coluna e a linha. Isso aqui é um conceito, então, de interseção. Vou dar um Enter, olha lá, 106, porque é o valor que ele encontrou entre os dois intervalos. Então, eles se interceptam. Quando eu faço a mesma coisa, igual, seleciono, por exemplo, este intervalo aqui, espaço, que é o símbolo de interseção, e aí eu pego aqui, ó, esse segundo e pressiono Enter, ele vai me dar um erro de nulo, porque não há nenhum valor entre as duas interseções, ok? Então, nesse caso, ele vai trazer este erro de nulo, que é um erro raro aí, só quando a gente usa esse tipo de conceito em alguma fórmula, um cálculo, para somar ou pegar os valores que estejam na interseção, é que ele vai aparecer o erro de nulo quando não há nenhum valor neste encontro, ok? Então, este é mais um erro que nós temos aí dentro do Excel, o erro de interseção, ok? Então, nosso terceiro tipo de erro aqui. Agora vamos aqui no próximo, na planilha 4, nós vamos ter um erro muito comum, que é esse erro de num. O erro de num é o erro quando ele não há a possibilidade de encontrar o número para o nosso cálculo. Então eu vou apagar aqui, e qual seria este erro? Por exemplo, se eu vier aqui tentar fazer o cálculo da raiz de menos 1, vou fechar. Quando eu pressionar Enter, ele vai dizer que não há um número possível para esse resultado da raiz quadrada de menos 1, ok? Outro erro é quando eu tenho, por exemplo, em cálculos de funções financeiras, que colocar as informações, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu valor presente, que é 100 mil, então o valor atual do produto custa 100 mil, o valor futuro vai ser R$ 124.454,59, a taxa de juros de 2,5, ele quer saber o período que ele vai levar, né, para pagar esses 100 mil dentro desse, para pagar esses 124 mil no futuro. Então, quanto tempo ele levou ou vai levar para pagar, né, essa dívida de 100 mil reais. Então, se eu vier aqui e fizer igual NPER, que é a nossa função para achar o período, então eu coloco NPER, ele pede taxa de juros, 2,5, ponto e vírgula, o PGTO é meu pagamento, eu não tenho o pagamento, então eu ponho ponto e vírgula novamente, e aí ele vai me pedir o valor presente, que é os 100 mil, ponto e vírgula, meu valor futuro, que vai ser os 124 mil. Cliquei, fecho meu parênteses e Enter. Observe que ele também dá o erro de número, por quê? Ele não tem como fazer este cálculo. O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu estou utilizando o valor presente e o valor futuro, ambos positivos. E na nossa análise de fluxo de caixa, dentro das funções financeiras, o valor presente ou o valor futuro, um deles precisa ser negativo. Porque se um é positivo, o outro precisa ser negativo. Caso os dois sejam positivos, ele não consegue chegar no resultado, porque aí é aquela questão de entrada e saída, né? Então, se entrou um valor que eu peguei emprestado de 100 mil,
ele vai sair ao final quando eu realizar os pagamentos. Então, nesse caso, para corrigir este erro aqui da função financeira, eu preciso vir aqui e colocar ou o valor presente ou o meu valor futuro negativo. Então, por exemplo, se o valor futuro é o que eu vou ter pago, é o que eu vou desembolsar, então eu posso vir aqui e colocar menos o C7. Então eu tenho o C6, que é o valor presente, positivo, e o meu C7 eu coloquei negativo, menos o C7. Pressiono Enter e pronto, ó. Então ele faz aqui o meu cálculo, aonde ele diz que ele vai levar aí aproximadamente 8 meses, né? De 8 a 9 meses para quitar essa dívida, ok? Então esse foi mais um tipo de erro que nós temos aí dentro do Excel, um erro comum. Vou vir aqui na próxima planilha e nós vamos ter um outro erro muito comum aqui, que é o erro quando nós excluímos alguma informação ou alguma referência. Então aqui, ó, eu tenho a soma desse intervalo do valor total de estoque. Depois eu tenho a taxa que vai ser cobrada, né, sobre esse valor. E embaixo aqui eu vou ter o total a pagar, né? Então eu vou acrescentar essa taxa. Então vejam que eu fiz o valor total mais o valor total vezes a taxa. Então ele teve aqui um aumento de 2% no meu valor total. O que pode acontecer aqui, que é o erro de referência inválida, é quando eu venho aqui na minha linha 13, por exemplo, e eu resolvo excluir a taxa. Então vou excluir e pronto, ó. Eu excluí a linha da taxa. Vejam que aí eu tenho um erro de referência na minha fórmula. Por quê? Ele não encontra a referência, ele não encontra o local, né, onde eu fiz aqui dentro da minha fórmula, que era a célula, né? Ó. A célula que eu tinha, ele já não encontra mais, dá o erro de referência. Esse erro de referência, ele também ocorre quando nós usamos em alguma fórmula arquivos, intervalos externos que estão em outra pasta de trabalho, né, em outro local, e de repente a gente renomeia o arquivo, muda a pasta de local, aí o Excel não consegue mais encontrar. Então os links eles ficam quebrados e dá esse erro de referência. Nesse caso, para resolver, eu precisaria vir aqui e apagar esse erro da minha fórmula ou apontar o local correto novamente, tudo bem? Então, por exemplo, se eu venho aqui e peço para desfazer, olha lá, eu trago de volta a linha e eu resolvo este problema. Então, esse é o erro de referência inválida. Outro erro também muito comum, que eu acabei esquecendo ali de comentar, é quando dentro da fórmula nós acabamos utilizando, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui na palavra taxa, que é o meu G13, vou pressionar Enter e pronto, olha lá, ele já vai dar esse erro. Por quê? Ele não localizou, né, o valor, ou eu usei um valor que é inválido. Ou seja, eu tentei usar uma palavra dentro de uma fórmula e como essa palavra não é a referência a uma célula, ele dá erro. Então dá o erro de valor. Então para isso eu venho aqui e faço a minha correção, né? Basta eu clicar aqui na minha célula H3, pressionar Enter e pronto. Ele já vai arrumar. Então cuidado também que é um erro de referência. Eu faço a referência errada. Eu coloco uma célula que existe, porém referenciando a um texto. Então eu não tenho como usar aquele texto, neste caso, dentro do meu cálculo. Aí ele dá aquele erro de valor. Então a referência é inválida, ou pelo valor do conteúdo, ou a referência no caso da célula, ok? Então temos mais este erro. Próximo erro, o erro de nome inválido, que é quando a gente vem aqui e faz igual, e aí eu vou querer somar a coluna e eu vou escrever aqui, sona, abro parênteses, e seleciono o intervalo. Eu fecho e Enter. Pronto, ele vai dar o erro de nome, ou seja, ele não reconheceu esse nome, né, da função. Então eu digitei o nome da função errada. Então quando eu seleciono e pressiono Enter, ele vai dar esse erro de nome, porque ele não reconhece o nome daquela função que nós criamos. Então se eu vier aqui e corrigir, Enter, olha lá, ele já vai calcular normalmente. Outro erro também em que isso pode acontecer é no caso quando a gente nomeia o intervalo. Por exemplo, eu posso selecionar esse intervalo aqui e aqui na caixa de nomes eu posso dar um nome para aquele intervalo, para aquela coluna. Por exemplo, eu posso chamar de valores. Vou chamar de valores aquela minha coluna. Valores, Enter. Olha
Olha lá, chamei essa coluna de valores. Se eu tentar fazer essa mesma fórmula, só que sem selecionar o intervalo, por exemplo, igual soma, e eu quero somar os meus valores. Só que aí eu vou colocar como totais. Ah, eu quero somar a coluna dos totais aqui, do valor total do estoque. E der Enter, olha lá, ele também dá erro de nome. Só que neste caso, o erro de nome ele está dando porque ele não reconhece essa palavra que eu escrevi, inclusive errado. Ah, deixa eu corrigir, é totais. Dou Enter, olha lá, continua dando erro de nome. Porque esse nome ele não reconhece. Então ele não sabe o que é totais. Porque a coluna nós demos o nome de valores. Então eu tenho que vir aqui e colocar como valores. Tá? Aí ele vai aceitar. Ah, mas aí eu quero usar a palavra totais ao invés de valores. Como é que eu corrijo isso? Aí eu venho aqui na guia fórmulas, gerenciador de nomes. E aqui onde eu tenho o nome valores, eu peço para editar. E aí eu corrijo. Eu digito o nome totais e dou um OK. Pronto, aí ele alterou aqui o nome. Ao fechar, automaticamente dentro da minha fórmula, ele já vai ter substituído ou eu posso já começar a usar esse nome sem nenhum problema, ok? Então esse foi o erro de nomes inválidos. Próximo erro, o erro de valor, né? Que a gente tinha mostrado ali na planilha anterior. Então se eu fizer igual o meu cálculo aqui, né? O meu total mais o total novamente vezes o meu percentual de 2%. Só que se eu clicar na célula do nome, ao invés do valor numérico, e pressionar o Enter, eu tenho o erro de valor. Esse erro aqui ele é muito comum. O erro anterior de nome e o erro de valor é mais comum a gente visualizar aí dentro das planilhas, né? Então vejam que aí ele deu esse erro aqui para nós. Então para corrigir, né, é só eu alterar aqui a célula para o valor do percentual e pressionar Enter. Aí ele já vai fazer o cálculo automaticamente, ok? Então este foi o erro de valor. Vou vir aqui na próxima planilha. E aí nós temos um outro erro também muito comum, que é esse erro do div 0. Então aqui, ó, eu vou apagar e vou fazer novamente aqui o cálculo. Então igual média, abro parênteses, e eu vou pedir para tirar a média de todos os alunos. Fecho parênteses e Enter. Vejam que eu tirei a média aqui do primeiro aluno, né? E aí eu posso arrastar para os demais. Observe que as células que estavam em branco, ele deu esse erro de div 0, porque o Excel ele não pode fazer divisão de nenhum valor por zero. Então ele tentou contar a quantidade de números que eu tinha, então era 0, dividido por 0, então ele não faz o cálculo, não faz a divisão por 0. Aí nessas situações em que aparece esse erro de div 0, ou em situações que apareçam qualquer outro erro anterior que nós vimos ali na nossa planilha, para que a gente possa corrigir este erro, aí nós temos que fazer o uso de uma função do Excel, neste caso, que é a função cerro. Então eu venho aqui no início, coloco cerro, abro parênteses, e aqui no final eu coloco ponto e vírgula e digo qual é a resposta que eu quero, caso o meu cálculo da média, nesse exemplo aqui, dê erro. Então eu posso colocar, por exemplo, 0. Então, se a minha fórmula da média der erro, eu não quero que apareça o erro, eu quero que apareça 0. Né? Fecho parênteses e Enter. Pronto, ó. Aí ao copiar para as demais células, aonde eu tinha o erro, ele acaba colocando 0. Essa função cerro, ela serve para qualquer um dos erros que a gente está visualizando aqui dentro. Erro de valor, erro de nome, ref. Então ele substitui o erro da fórmula por algum outro item ou algum outro cálculo diferente que você queira estar realizando, queira estar fazendo, ok? Então esse é o erro do div 0. Próxima planilha. Aí outro erro bem comum também, né? Outro erro bem comum é o nosso erro de pesquisa, valor não disponível, que é aquele quando a gente faz uma pesquisa, né? Usa uma função de procura, um PROC-V, um PROC-H, um PROC-X, um índice com CORRESP, e aí ele não encontra, né, a informação, então ele dá erro. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, igual PROC-V, meu valor procurado é o meu código, ponto e vírgula, a matriz tabela, eu quero procurar este código na minha matriz, aqui na minha tabela toda,
que eu vou travar, vou pressionar o F4 aqui para fixar, né? Ponto e vírgula, aí ele vai pedir número índice da coluna. O número índice da coluna é a coluna que tem o que eu preciso. No caso, eu quero o título. O título está onde? Na coluna 1, 2. Então eu vou pôr 2 aqui, que eu quero a informação da segunda coluna da tabela que eu selecionei. Ponto e vírgula, falso, porque eu quero que ele procure o título, o código exato para trazer o nome do título. Pressiono Enter e pronto, ó. Ele já trouxe o nome do meu primeiro filme, do meu primeiro título aqui. Eu vou vir aqui, eu vou copiar essa fórmula para os demais, porque eu travei... Opa! Só que aí tem um detalhe, eu vou voltar aqui e vou travar também aqui o código. F4, só para ganhar tempo. Vou arrastar aqui para os demais. E aí eu troco apenas aqui o número da coluna. Então aqui vai ser a coluna 3, que é o gênero. E o de baixo eu vou colocar como coluna 4, que é o meu preço. Tá? Olha só, então vejam que ao substituir aqui o código, ó, código 5, ele puxa o valor, o nome, a categoria. Então se eu colocar lá, código 4, olha lá, ele vai trazendo ali os títulos pra gente. Porém, se eu colocar um código que não existe, por exemplo, código 20, olha lá, ele dá o erro de ND, de não disponível. Por quê? Ele está me dizendo que aquele código não está disponível na minha tabela, ou seja, ele não localizou essa informação lá. E aí, para resolver este problema, se você não quiser ficar exibindo esses NDs, eu também posso vir aqui e fazer o uso da função serro. Então, eu vou no começo da fórmula, acrescento serro no meu procv, e aqui no final eu ponho ponto e vírgula e o que eu quero. Então, por exemplo, eu posso abrir aspas e colocar código não encontrado. Fecho aspas, e aí eu fecho meu parênteses. Enter. E pronto, olha lá, código não encontrado. Aí nos de baixo, se eu não quiser que apareça nada, eu coloco serro, veio no final, ponto e vírgula e duas aspas. Fecho parênteses e Enter. Olha lá. E aí eu posso pôr o serro para ele deixar em branco, né? Serro, vou aqui no final, ponto e vírgula, duas aspas. Pressiono Enter e pronto, ó. Ao colocar um código que exista, ele puxa as informações. Se o código não existir, opa, ele vai dar o nosso erro ali de código não encontrado, porque a gente pediu para substituir aquele erro de ND por esta informação aqui, ok? Então esse foi mais um tipo de erro comum aí dentro do Excel. Tá? Então eu vou vir aqui agora na planilha 10 e vamos ver aqui o nosso último erro, né, que nós temos, que aí seria o erro, neste caso, de despejar. É um erro comum aqui dentro do Excel, né? Que é o erro que a gente tem quando usa o conceito de matrizes dinâmicas, né? Então, ao selecionar o intervalo, né, e utilizar nas minhas matrizes, se não houver um espaço para ele despejar toda a fórmula, ele acaba dando esse erro. Como assim? Eu vou fazer aqui um cálculo simples. Eu quero saber o total que eu vendi. Então eu tenho o valor unitário e tenho a quantidade vendida. Eu quero saber qual foi o meu valor total. Então eu posso fazer assim, igual, e aí usando o conceito de matrizes, eu quero pegar todos os valores unitários vezes as minhas quantidades vendidas. Ó, veja que eu selecionei as duas matrizes. Então ele vai fazer a multiplicação de um valor pelo outro e automaticamente despejar a fórmula para toda a coluna. Pressiono Enter e pronto, olha lá. Ele despejou, deu aquele erro, né? O primeiro erro que nós vimos de largura, então é só eu ajustar aqui a coluna. E pronto, ó, ele fez o cálculo. Mas ele só despejou automaticamente porque ele tinha espaço. Se por acaso eu vier aqui, nesse valor aqui, né, nessa célula, e escrever uma observação, por exemplo, atenção, olha lá. Veja que ele já deu um erro de despejar, por quê? Ele não tem espaço, até fica uma linha tracejada, ó, porque ele está indicando que não tem espaço para despejar a fórmula matricial que nós fizemos no intervalo de resultado todo, porque eu tenho alguma informação pelo meio do caminho e que ele não pode sobrescrever, ele não vai colocar o resultado por cima. Nesta situação, como é que eu resolvo esse erro, que é um erro novo, né? Eu tenho que vir aqui e deletar o valor ou aquilo que está impedindo o despejo da fórmula para toda a coluna, ok?
Então, pessoal, esse foi o nosso último erro aqui. Um erro comum, né? Também aí agora usando funções matriciais que nós temos, né? Cálculos e fórmulas matriciais, em que ele acaba despejando aí esse valor. Então esse é um erro mais novo. Então essas foram aí alguns erros comuns dentro do Excel. Espero ter ajudado, esclarecido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário do vídeo. Interajam. Essa planilha fica na descrição aí para vocês fazerem download. Então deixem sugestões, dúvidas, dicas para nos ajudar a continuar criando aí o conteúdo, ok? Então conta aí com a colaboração de vocês. Se inscrevam, curtam o nosso vídeo, interajam, né? Que assim o YouTube entende que é relevante e leva a entrega a mais pessoas aí o nosso conteúdo, ok? Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!